Muito bem. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião da discussão de casos clínicos do Serviço de Gastroenterologia do Hospital do Servidor Estadual. Então, vamos dar início. Acho que Posso a começar? tela já está compartilhada, então pode começar, então. Bom, né? Meu nome é Mirella, sou R3 da Gastro e vou fazer uma apresentação de um caso clínico que ficou internado com a gente no ano de 2021 na enfermaria e está atualmente acompanhando o nosso ambulatório, com a doutora Márcia. É uma paciente feminina de 65 anos, casada, que trabalha no setor de farmácia do Centro de Tratamento de Tuberculose. É uma paciente que, de prévio, ela tem depressão e uma linfonodomegalia cervical, que no momento da admissão estava em investigação, mas não tinha nenhuma outra comorbidade importante, não tinha hipertensão, diabetes nem dislipidemia. De medicação de uso contínuo, ela fazia uso de sertralina e amitriptilina e esporadicamente clorpromazina. É uma paciente que tinha um hábito de vida de um etilismo há cerca de mais ou menos 35 anos, com uso ocasional de 4 latas de cervejas, principalmente aos finais de semana, e um tabagismo ativo também de 15 maços ano, mas sem nenhum uso de chás ou anti-inflamatórios nos últimos meses. Uma paciente que procurou pronto-socorro foi relatando que após o falecimento da sua mãe, né, há mais ou menos 4 anos, estava apresentando episódios recorrentes de depressão. Uma paciente que, por conta disso, dessa labilidade de humor, ela teve um aumento da ingesta alcoólica, principalmente no último mês. A paciente refere que nesse último mês antecedente à internação, fazia uso mais ou menos de uma garrafa de vinho por dia, e nesses últimos dias aí, por 3 dias consecutivos, fazendo o uso de uma garrafa de vinho. Concomitante à libação alcoólica, ela apresentou alteração na coloração urinária, ela referia uma urina em cor de Coca-Cola, fezes esbranquiçadas e olhos amarelados. Ainda associado principalmente após a alimentação, e apresentou também uma perda ponderal de mais ou menos 5 quilos aí em 15 dias, e ela relatava que essa perda ponderal foi por conta de uma baixa ingesta alimentar, devido a esse último mês de libação alcoólica e quadro de depressão. Não tinha febre, mas ela queixava-se também de uns calafrios vespertinos diários. Não tinha nenhuma outra alteração, principalmente de hábito intestinal, não tinha nenhuma outra alteração. Ao exame físico da entrada dessa paciente, ela estava em regular estado geral, desidratada e ictérica 2 cruzes em 4. Sem nenhuma alteração neurológica, não tinha flapping, estava lúcida e orientada. De cabeça e pescoço, ela realmente tinha um nódulo palpável em região cervical direita, mais ou menos aí em região submandibular retroauricular, mais ou menos de 2 centímetros. Era um nódulo indolor, móvel e de consistência fibroelástica, mas sem nenhum ponto de flutuação. Da parte cardiovascular não tinha nenhuma alteração no exame físico e nem da parte respiratória. De abdômen, era um abdômen, né, com ruídos hidroaéreos, flácido, indolor, sem visceromegalias, não tinha, era um abdômen, não tinha nenhum sinal de abdômen agudo, traube livre, também sem nenhum sinais de estigmas de uma doença hepática. Sem alterações de extremidades também, sem edema, sem sinais de trombose, e os pulsos eram fortes e palpáveis. Esses são os exames laboratoriais que a paciente chegou na admissão para a gente, né? Uma paciente que chegou no dia 22 de abril de 2021. O hemograma, ela tinha um HB de 12,3, um hematócrito de 35, um leuco de 6.930 e plaquetas normais, sem alteração de distúrbio eletrolítico ou de disfunção renal, mas tinha um DHL aumentado de 452, uma TGO de 867, uma TGP de 1077, uma fosfatase alcalina de 551, gama GT de 598 e uma bilirrubina aí de 3,8 às custas de direta, né? A direta estava 3,4, com um PCR baixo. Ela trouxe também na admissão para a gente um ultrassom cervical externo, né? Ela já tinha essa investigação desse nódulo cervical. Em janeiro do ano que ela internou, ela já tinha feito esse ultrassom, que evidenciou uma imagem cística com conteúdo líquido heterogêneo, medindo aí cerca de 2 centímetros, com contornos regulares e bem definidos. E ao Doppler também não tinha nenhum fluxo importante. Então, foi interrogada uma linfonodomegalia, né, com área de degeneração.
ela trouxe também na admissão um anátomo patológico desse nódulo, que identificou linfócitos em diferentes estágios de maturação, perdão, macrófagos de corpos tingíveis e agregados linfohistiocytários em meio a hemácias. O anátomo patológico ele foi negativo para a malignidade desse nódulo. Em relação à continuidade do caso, né? O primeiro exame que foi solicitado para ela foi um ultrassom de abdômen total, que não veio nenhuma alteração, né? O fígado normal, veio a porta e veia hepática também sem alterações, vias biliares e pâncreas também sem nenhuma alteração. Após foi solicitada uma ressonância de abdômen e pelvo, a paciente manteve internada. O fígado sem alterações, a vesícula biliar também com paredes finas e conteúdo homogêneo. Uma pequena dilatação das vias biliares intra e extra-hepática, mas sem nenhum fator obstrutivo evidente. Baço e pâncreas sem alterações, rins, ovários e útero também sem alterações. Ele identificou alguns divertículos cólicos, mas sem sinais inflamatórios e sem linfonodomegalia ou líquido livre na cavidade peritoneal. Então, até esse momento, a paciente só tinha de alteração realmente de imagem essa pequena dilatação das vias biliares intra e extra-hepática, mas sem nenhum fator obstrutivo. Durante a internação, foram solicitados alguns exames para investigação etiológica de marcadores tumorais. Não todos vieram negativos, né? CA199, CA125, CEA, CA15.3, tudo negativo. E a gente solicitou alguns outros exames para investigação. A ceruloplasmina veio normal, a parte também de autoimunidade veio não reagente, então antimúsculo liso, anti-LKM1, antimitocôndria, antitransglutaminase, anti-endomísio, FAM, e as imunoglobulinas também vieram dentro da normalidade. As sorologias que foram solicitadas para essa paciente, ela tinha só contato prévio na IgG reagente para hepatite A, citomegalo, Epstein-Barr e toxo, mas todas, vírus C, vírus B, HIV, VDRL, tudo também negativo. Ante a tudo isso, a gente acabou investigando essa parte desse nódulo também, né? Então, foram solicitadas tomografia de cabeça e pescoço e tórax. Então, cabeça e pescoço foi confirmada essa formação oval, essa área central de aspecto necrótico e liquefeito, principalmente na região aí de parótida direita, com os linfonodos cervicais à direita numericamente mais evidentes, de aspecto reacional. Na internação, nesse momento foi feita uma biópsia desses linfonodos para investigação etiológica. Da tomografia de tórax, somente linfonodos mediastinais numericamente mais evidentes, mas sem nenhuma outra grande alteração. A paciente evoluiu, né? Depois eu vou mostrar direitinho os exames laboratoriais, mas ela evoluiu com melhora espontânea e queda de canaliculares, bilirrubina e transaminases, e a gente foi tentando investigar aí a etiologia com mais exames para ver de onde estava vindo tanta alteração. Foi feita uma colangio-ressonância ao longo da internação. Na colangio-ressonância, ela foi identificado realmente uma dilatação, né, das vias biliares intrahepáticas, então com um calibre pouco aumentado, mas com a distribuição simétrica, e o ducto hepático e colédoco com calibre aumentado de 1,4 centímetros, mas sem nenhuma falha de enchimento sugestiva de cálculo. Nessa colangio-ressonância, de mais ou menos aí uns 10 dias, uns 15 dias de internação, a gente conseguiu identificar um espessamento no segmento distal junto à papila. E o ducto pancreático também um pouco aumentado na região cefálica. Então, foram alguns achados aí que só a coluna de ressonância que mostrou, antes os outros exames não tinham sido identificados. E aí, aqui eu coloquei para a gente ver, né? Porque ela fez vários exames para etiologia dessas alterações, tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem, e até o momento a gente não teve nenhuma causa importante, né? Então, ela internou aqui no dia 21/4, e aí que o 12/5, eu não coloquei todos, mas eu coloquei mais ou menos de uns 10 dias de cada um, para a gente ver a evolução dos exames laboratoriais. Então, ela teve uma queda expressiva e progressiva, tanto das transaminases quanto das canaliculares e da bilirrubina, independente de nenhum tratamento, né? Então, ela teve uma melhora espontânea de todos os exames laboratoriais, só com a gente investigando e sem nenhum tratamento específico. Então, ela chegou com uma TGO de 867 e próxima à alta ela estava com uma TGO de 34, assim como a TGP, que chegou a 1077,
e a gente deu alta mais ou menos com uma TGO de 41, fosfatase de 551, já conseguiu reduzir para 185, a gama GT de 598 para 150, e a bilirrubina total também teve uma queda aí, quase dentro da normalidade, próxima à alta da paciente. Ainda na internação, né, para investigação etiológica, por conta de todas as alterações da colangiorressonância, foi solicitada uma endoscopia com duodenoscopia, para identificação aí da papila e dessa região aí que foi para tentar identificar esse espessamento. Mas nessa endoscopia a gente só identificou uma retração cicatricial linear da região de duodeno, mais ou menos de 10 milímetros, mas sem nenhuma lesão de papila, nem nada que chamasse muito atenção. Por conta da melhora clínica e laboratorial da paciente, foi optado por alta hospitalar e continuação de investigação etiológica mesmo a nível ambulatorial. Então, ela teve alta, como eu comentei aqui, com os exames laboratoriais em melhora, apesar da gente não ter feito nenhum tratamento específico, foi uma conduta expectante mesmo e investigação etiológica. Aqui agora a gente já está no ambulatório, né? Então ela já passou pela internação, já melhorou clinicamente e laboratorialmente, e a gente continuou a investigação a nível ambulatorial. A nível ambulatorial, ela fez uma ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, foi identificado um hepatocolédoco dilatado, e aí foi identificado também um espessamento na sua parede de porção distal. Nessa ecoendoscopia, foi até levantada a possibilidade de biópsias endoluminais por CPRE, mas não foi feito nesse momento. E no ambulatório também a gente checou a biópsia de linfonodo, que veio um tumor de Warthin, que é um cistadenoma papilífero linfomatoso benigno da parótida, né? Ela acompanha com a cabeça e pescoço por conta disso, mas é um tumor benigno e que aparentemente não tem nenhuma correlação assim importante com todo o quadro dela, já tinha esse quadro anterior. Também solicitamos um PPD para investigação, veio de 20 milímetros, e ela fez o tratamento para tuberculose latente nesse momento aí, após a alta ambulatorial. Foi solicitado também a dosagem sérica de GG4, né? Ela teve alta em maio, ela trouxe para a gente em junho, foi solicitado em junho, com valores aumentados, né? O valor dela próximo da alta foi de 149, o valor de referência do nosso laboratório que foi coletado era de 4,86, e ela repetiu esse exame aí em torno de 5 meses depois, com valores também aumentados de 126. A paciente manteve o acompanhamento com colangiorressonância, né? Então, em novembro de 2021, mais ou menos 5 meses após a alta dela, ela fez uma colangiorressonância de controle, que identificou ainda, manteve o colédoco ectasiado de mais ou menos 1 centímetro e não foi identificado nenhum cálculo. Um ano, né, mais ou menos um ano depois, ela fez uma nova colangiorressonância, e que manteve esse colédoco ectasiado, mas com uma redução aí, de 1 centímetro para 0,8 centímetros. Bom, em última consulta, né, que ela teve com a gente, ela teve no ambulatório da doutora Márcia no último mês, trouxe exames laboratoriais para a gente, exames laboratoriais todos normais, não teve nenhuma alteração importante, hemograma, TGO de 28, TGP de 31, né, canaliculares também normais, bilirrubina normal, tudo dentro da normalidade. E a gente viu os exames de imagem também que ela trouxe. Então, ela fez uma nova colangio esse ano de controle, que mantém o achado de colédoco ectasiado, né, em todo o seu trajeto, mais ou menos 0,8 centímetros, que é o que já tinha ano passado, e mantém essa dilatação de vias biliares extrahepáticas, mas sem nenhum fator obstrutivo. Ela refez a ecoendoscopia esse ano também. Não foi identificado nenhuma alteração nem de pâncreas, nem de vesícula biliar, mas manteve esse discreto aumento de calibre de ducto hepático. Também foi descartada a possibilidade aí de microcálculos das vias biliares. E na ecoendoscopia, a papila duodenal, ela estava em posição intradiverticular, que acho que eu não comentei, mas na última ecoendoscopia também já tinha esse achado. E aí a gente se pergunta, né, qual que é o diagnóstico do paciente? Até o momento a gente não tem um diagnóstico certo, né, ela acompanha com a gente no ambulatório, mas a gente ainda não fechou o martelo em relação ao diagnóstico da paciente,
até um caso que eu não estava presente na discussão, mas que foi bem discutido e a gente achou legal trazer na reunião por conta disso mesmo, para a gente ter algumas ideias e ver aí quais são as possibilidades de etiologias. Separei, conversando com a doutora Márcia, a gente separou dois resuminhos, principalmente de IgG4 e de tuberculose de via biliar, que a princípio são nossas principais hipóteses. Então, eu vou fazer um breve resumo aí sobre a IgG4 primeiro, depois sobre a tuberculose de via biliar. Mi, rapidinho, só um segundo. Pode? Só para tirar uma dúvida do caso, antes de você falar, o espessamento que tinha um espessamento ainda do colédoco, né? Não tinha só dilatação. A gente estava até discutindo, acho que com a doutora Márcia no ambulatório, que parece que quando ela tratou a TB latente, esse espessamento meio que resolveu também. Por isso que a gente estava na dúvida se Se era tinha, IgG4 ou TB, né? se podia ser uma tuberculose de via biliar. Que eu acho que essas IgG4 também não emociona tanto, né? Que não tá Não, tanto. não. O valor de referência é baixo, né? Assim, o nível é mais baixo. E em relação, você fala da última colangio, né? Ou da Isso. última eco. Porque na colangio desse ano, não tem esse espessamento, né? Mas nas colangios. Não, quando que. Mas acho que é só na ecoendoscopia que tinha. Não, é na última. Nessa daqui. Que Oi, tinha. Mi, tudo bem? Boa noite para todo Oi, mundo. Eu doutora, estou no tudo carro. bem? Tudo bem? Desculpa, eu estou dirigindo, mas estou escutando. É isso mesmo que o Gabriel comentou, né? Trouxe esse caso para a gente tentar ver se todo mundo ajuda. É que ficou assim estranho para a gente, porque ela tinha esse espessamento de colédoco distal, que a gente até, vamos fazer spyglass para ver se a gente consegue biopsiar, porque era, né, distal mesmo. E aí, só que nesse meio tempo, a gente pensou em GG4 e aí, vamos fazer o PPD. Aí veio, né, para positivo De mesmo, 21. isso, como ela trabalha no centro de referência, ela passou na infecto de lá e eles resolveram tratar. E aí, quando ela voltou, ela assim, a clínica dela melhorou logo no início mesmo, ela estava assintomática. Mas isso deixava a gente incomodado por conta desse espessamento, né? E ela chegou a ter Uhum, a dilatação de via biliar, inclusive intrahepático. Então, como a gente não tinha fechado o diagnóstico, então isso deixava a gente incomodado. uhum, E aí, quando ela tratou a TB, esse espessamento desapareceu. Só que a gente só foi pensar nisso lá na frente. Então a gente ficou, será que isso poderia ter sido? E aí a gente repetiu o exame de imagem esse ano de novo e não tem mais o espessamento do colédo. Então, assim, a gente trouxe para discutir com todo mundo, para ver se alguém já viu, já ouviu falar, até você fez, né, levantou aí para ver se tem casos de TB, de via biliar, enfim, para a gente discutir mesmo. Porque a colangio que tem o espessamento é de maio de 2021, né, doutora? E aí ela tratou em outubro de 2021, né? Depois de outubro que foi identificado o PPD. E aí na colangio de novembro já não tem mais esse espessamento, né? E nem na colangio novembro de 2021, nem na colangio de setembro de 2022 e nem nesse ano, né? Isso, foi isso mesmo. Então, Entendi. antes do tratamento tinha, pós-tratamento da tuberculose, desapareceu. Então, aí, assim, ficou um ponto de interrogação. Não deu para a gente fazer diagnóstico, não foi biopsiado, enfim, não deu. Mas aí ficou assim, a gente levantou essa possibilidade, né? E aí a gente queria discutir com todo mundo para ver se alguém tem alguma ideia. Claro que, assim, lá no início, quando ela teve internada, tem a história do álcool, né? Que Sim, ela tinha feito, né, um uso abusivo, mas que isso também, assim, não justificaria esse espessamento de colédoco distal dela, né? Mas seria mais para a gente discutir. A paciente está bem, clinicamente ela está bem, mas incomodou isso, e assim, até para a gente pensar futuramente que a tuberculose a gente pode encontrar em tudo quanto é lugar, né? Então, para a gente pensar, sempre que tem um diagnóstico mais difícil da gente fazer, da gente sempre pensar em TB, que às vezes a gente esquece. E sim, tratou como TB latente, né? como TB latente. Isso. Não, É, Ela fez não. esse esquema, ela fez esse esquema novo, né? Que tem, acho que mudou um pouquinho. Não sei se estava no prontuário, mas foi Não, como latente, sim.
No prontuário estava só como latente, mas não falou assim se foi com rifampicina, isoniazida, ou se não descreveu, Dô. É interessante que Ah, foi um então caso acho de uma apresentação aguda, né? E que teve uma queda assim muito rápida, né? Que já fala muito de outras causas assim comumente que a gente pensaria no hepatite aguda, né? Litíase foi descartada, o exame seriado não documentou, né? E qualquer DILI por drogas, ou mesmo hepatite aguda, não teria uma resolução espontânea e uma queda assim tão célere, tão rápida assim, em pouco tempo de evolução, já na primeira semana de internação, as enzimas já estavam caminhando para a normalização, né? Então, esse comportamento realmente de queda assim, muito rápida acaba realmente falando muito contra que alguma outra etiologia, como o DILI, pudesse estar por trás, por exemplo, né? E mesmo um quadro autoimune, né? Essa IgG4 é um pouco inespecífica, né? A gente vê que quadros de IgG costumam ter uma evolução arrastada, às vezes não é comum dar uma apresentação aguda, você às vezes vê um espessamento também pancreático, alterações do parênquima pancreático, coisa que também em nenhum momento foi documentado, né? Quadros de linfadenomegalia costumam ser bastante. Você costuma ver várias cadeias ganglionares evidentes, então esse achado de IgG4 sozinho assim, também não fecharia esse diagnóstico, né? Esse segmento com imagem também, acho que acho que foi interessante essa questão temporal, né? Realmente identificar essa TB latente, ter feito esse tratamento e a alteração dessa parte, né? Eu acho que poderia, realmente sugere bem essa possibilidade mesmo, apesar realmente o comprometimento biliar é algo bastante raro realmente nesse contexto, né? O que eu fiquei em dúvida em relação se fosse tuberculose, né, se é tuberculose latente, porque ela melhorou mesmo sem antes dela tratar, né? Teve queda de canalicular, de bilirrubina, tudo, mesmo sem nenhum tratamento. Aí, não sei, assim, eu fiquei em dúvida em relação a isso também. E eu até tentei procurar na literatura se esse cistadenoma papilífero linfomatoso podia ter alguma relação com a doença de GG4, né? Assim, como, sei lá, mas eu não achei na literatura se tem alguma correlação, enfim, por né, infiltração linfocitária, enfim, plasmocitária, não sei se tem alguma relação, procurei e não achei, não sei se também foi Um só outro, algo um outro achado, ocasional. também que me chamou um pouco a atenção é que ela tem a papila dentro do divertículo, não é isso? Isso, Papila maior, uhum, tá? isso. Atribui-se que a presença do divertículo, às vezes, é claro, não foi identificada nenhuma evidência que você tivesse esse divertículo inflamado e tudo, mas às vezes existem alguns relatos, às vezes que você pode ter algum quadro de oscilação das enzimas colestáticas, mas nunca vi um relato Raul, assim, né? Pois o que pode acontecer, Raul, e que pode até talvez ser essa explicação, porque eu concordo com você, as enzimas caíram muito rápidas para uma hepatite aguda alcoólica ou para uma DILI, passagem de cálculo poderia ser, mas a gente procurou exaustivamente e não achou. Quando você tem a papila intradiverticular, geralmente esses divertículos peripapilares são divertículos grandes e você pode ter acúmulo de alimento ali, comprimir a via biliar, levar um quadro de icterícia, ela foi uma icterícia bem importante, com aumento de, teve um aumento de transaminases importantes, que é uma coisa que chama atenção, ela teve e que pode ter sido uma obstrução aguda que se resolveu, o alimento saiu, ou enfim, mas que ela tem um quadro totalmente diferente, tem, porque ela chegou com transaminases, então, com a TGP acima de 1000, né? Então, o que a gente precisa observar é que ela tem uma evolução diferente desde o início, né? Ela não facilitou nada para a o gente, né? quadro de GG4 também é um quadro, em geral, mais indolente, né? Você, às vezes, vê a elevação, você identifica, às vezes, uma área pseudotumoral junto ao pâncreas, mas realmente o comportamento também não é muito condizente para síndrome de GG4, né? E, Oi, e- pessoal, boa noite.
assim, a impressão que dá é que foi multifatorial, né, desde o Uhum. início. E aí, por isso que se confundiu, por isso que ficou tão difícil a evolução, né? O primeiro exame que a me mostrou, as enzimas caíram em 4 dias, né? Muito rápido, Uhum. né? Então, dá a impressão realmente que o desenrolar do acompanhamento foi que, na verdade, separou um pouco o joio do trigo, né? Provavelmente lá no início devia ter álcool com o divertículo, era muito multifatorial, né? Um caso super, super legal. E E o a, e divertido a, que a gente... E a Perdão, evolução dela, né, é que é mais difícil ainda, né? Eu não sei se o radiologista que viu esse espessamento, se houve uma comparação com os exames de imagem posterior, porque a gente sabe que espessamento em exame radiológico é uma coisa muito de olho, muito de avaliação pessoal, né? Então, que vocês veem que a gente pega. Opa. Então, É, às vezes, isso é é uma variação que pode, então, que a gente talvez valesse a pena é pegar todas essas imagens, ir lá na radiologia e falar, olha, que você acha? Aqui realmente havia um espessamento, aqui desapareceu esse espessamento, realmente seria interessante, não sei se foi feito isso, porque ela já estava em acompanhamento ambulatorial, né, quando teve esses controles, mas era uma coisa interessante de se fazer. esse espessamento pode ser o divertículo a papila no divertículo. Não, a papila no divertículo ou não? Que a papila tá. É, o que acontece? Depende muito da onde ele viu esse espessamento, né? De quanto do segmento estava espessado, porque a papila ela pode comprimir, ela pode atrapalhar, o divertículo ele pode atrapalhar, pode dar falsas imagens no exame radiológico. Então depende muito. Pode parecer que é um tumor, pode Uhum. parecer uma compressão, pode parecer uma série de coisas. Então, realmente precisava precisava rever isso, porque ela, como a Silvinha falou, né, tem muita coisa e uma coisa não liga muito na outra, né? Uhum. Então, assim, pelo nível de transaminases, eu não sei se a Marcinha, a Silvinha, a Raul, que estão mais nessa área, pelo nível de transaminases que atingiu e pela queda rápida, pareceu uma obstrução momentânea aí, né? Algo que obstruiu, de repente desobstruiu e a coisa passou. Então, se fosse para chutar um cálculo, ou como a gente perseguiu o cálculo e não achou, pode ser a papila? Pode. Pode ser uma compressão da papila pelo divertículo, pode ter ocupado de alimento, pode, mas não explica assim é, o restante de todo o contexto, né? e lama biliar também não ficou caracterizado, né? Mesmo os Não diversos pelo Não, ultrassom métodos também não endoscópico, não. caracterizou, né? Então, se não. tivesse esse Não, achado, é, ela fez mais de uma ecoendoscopia até. isso Ela foi fez passado mais a de uma. limpo, né? Então, realmente, É, diminui e essa assim, probabilidade de litíase, né? eu não sei se ela já tinha alguma coisa e de repente o álcool piorou, né? Na internação, o álcool piorou, aí tirou o álcool, isso melhorou, e aí ficou, porque assim, ela fez a duodenoscopia. A duodeno não mostra assim que tinha resíduo no divertículo, não mostra, né? Parece ser um divertículo até pequeno, mas pode ser também, Mas né? sim, Pode ser. ela fez a duodenoscopia, mas Na internação. Na já internação. depois que as É, enzimas já estavam é, caindo, né? já Porque ela fez fez dia depois. 7/5 e as enzimas já estavam em queda. É, porque ela teve até dilatação intrahepática, né? Ou seja, foi uma Isso. coisa que mexeu mesmo. Uhum, Então, não. por isso que a gente ficou. E aí ficou com esse espessamento que a gente até achou, será que é IgG4?
E aí, né, Uhum. na época eu falei, se for, a gente talvez tenha que fazer corticóide, então vamos fazer o Sim. PPD. Aí fez o PPD, veio reagente, aí vamos tratar TB, aí tratou, aí de repente né, desapareceu esse espessamento. Aí por isso que a gente ainda ficou, nossa, será, né? Que assim, Hum. a gente sabe que é super raro e assim, a evolução seria essa, mas de repente seria uma evolução mais tranquila e o álcool piorou na época, né? Então a gente ficou meio sem entender. E assim, a paciente não recebeu nenhum tipo de tratamento além da tuberculose e ela tá bem, né? Então por isso que a gente trouxe esse caso aí, porque para ver. E ela mantém ainda a dilatação, né, do colédoco. Será que Mantém. teria alguma indicação de fazer papilotomia? Será que ela tem algum nível de colestase que não manifesta? Ou talvez abordar esse divertículo por conta dessa manutenção desse colédoco, ou é algo que a gente não se preocupa? Gabriel, abordar o divertículo é uma coisa muito complicada. A gente está numa topografia que é muito complexa. Então, abordar o divertículo em si é muito difícil, e você fazer uma papilotomia numa via biliar fina, ela expõe a mais risco, em especial porque a papila ainda é intradiverticular. Tem mais um fator de dificuldade para o colega que vai realizar isso. E se a gente não tem nada obstrutivo, você abrir a papila, você aumenta a chance de infecção ascendente, principalmente se você tem um divertículo que pode coletar alimento. Então, você acaba aumentando a chance de colangite por contaminação ascendente. Então, a abertura da papila, a gente só faz em casos onde a gente tem obstrução, onde a gente precisa tirar cálculo, onde a gente não faz em outras situações. A gente preserva ao máximo ali o esfíncter, porque ele até é protetor, né? Uhum. Existe também essa entidade que eu acho que está no Roma 4, mas que é essa questão da disfunção do esfíncter de ódio, mas normalmente pode-se pensar nesse diagnóstico em pacientes que têm um quadro de pancreatite aguda, idiopática, de repetição, não se enquadraria muito nesse cenário, né? Mas também esse próprio diagnóstico hoje vem sendo um tanto questionado em si, o quanto que essa entidade realmente possa ser valorizada como um todo, né? Existe um exame padrão ouro, assim, para caracterização, a caracterização da via biliar, você avalia a avaliação da pressão desse esfíncter, é algo que talvez não, na literatura, durante um tempo atrás, se valorizou um pouco, mas um tempo se perdeu um pouco o apelo em relação a essa entidade, né? E só levantando uma discussão aqui, Raul, que a gente sempre fica na angústia do diagnóstico, né? E esse caso, Mia, assim, mostra para a gente uma coisa que a gente sempre comenta entre a gente. Deixa o caso rolar, porque muitas vezes não é a biópsia hepática que vai fazer o diagnóstico, né? Deixa esfriar, você vê que ela se resolveu, ela por si só, ela ainda saiu de alta com colestase, né, que chamava a atenção, claro, mas às vezes a gente fica na angústia da biópsia, né? E aí é uma paciente que estava com uma bilirrubina aí em torno de 3, 4, ainda tinha uma dilatação de via biliar, que imprime algum risco, né, a biópsia, mesmo que não fosse uma colestase muito importante. Então, assim, também, ao meu ver, é um caso para a gente ampliar aí a nossa calmaria em relação a essa angústia que a gente fica de imediatamente na primeira internação da descompensação fazer o diagnóstico por biópsia, né? Então, assim, você vê que foi acompanhado, foi feito vários exames de imagem e a coisa foi se desenrolando, né? Às vezes a gente não tem uma ecoendoscopia naquela internação, a gente só conseguiu vocês só conseguiram fazer um pouquinho depois, né? Mas assim, a ecoendoscopia, por nossa série de questões. Então, às vezes, outras peças
vão nos ajudar a fazer o diagnóstico e não exclusivamente a biópsia hepática, né? A gente adora uma biópsia, né? Mas às vezes nem sempre é ela primordial para a gente conseguir fazer o diagnóstico do caso, né? Isso também é uma coisa que é bem legal da gente pensar sobre esse caso, né? Uhum. Com certeza. Uhum. Certo, então acho que pode dar continuidade, então, agora a parte Tá. dos Foi diagnósticos. um breve Alguns desses diagnósticos resumo foram mesmo. levantados, né? Tá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a IgG4, né? Então, como definição, a IgG4 é uma desordem fibroinflamatória causada aí, podendo ser causada por um aumento focal ou difuso dos órgãos afetados ou das glândulas. E ela é causada principalmente pela infiltração dos plasmócitos IgG4 positivos que causam a fibrose. Perdão. A IgG4 ela pode ter 4 fenótipos diferentes, né? Então, ela, aqui para a gente, um dos mais importantes é a doença pancreático-hepatobiliar, mas ela pode ter outras apresentações, né? Então, pode apresentar a fibrose retroperitoneal e ou a urtite, ou ainda ser um IgG4 confinado à cabeça e pescoço. E uma síndrome de Mikulicz, com envolvimento sistêmico, né, que é o acometimento, né, a fibrose e essa infiltração desses plasmócitos nas glândulas salivares e nas glândulas lacrimais. Aqui tem uma imagem em relação ao acometimento da doença de IgG4, né, que pode acometer aí fígado, trato biliar e pâncreas, sendo o pâncreas o principal acometimento. A região submaxilar é o principal acometimento. E quando eu vi essa imagem, eu fiquei pensando, poxa, será que, né, esse acometimento da parótida e esse tumor de Wart que veio no anátomo patológico tem alguma relação com o quadro dela? Por isso que eu fiquei pensando em relação a isso. E as outras localizações da IgG4. Em relação à epidemiologia, não há muitos dados na literatura, né, mas os estudos eles mostram que tem uma prevalência em torno de 10 em cada 100 mil pessoas, uma incidência de 3,1 em cada 100 mil pessoas, né, então é uma doença rara, principalmente em países orientais, quando comparados aos países ocidentais, e a razão entre homem e mulher é aproximadamente de 3 para 1, então é uma doença mais comum em homens de meia idade, né, principalmente idosos, aí, com uma média aproximada de 68 anos. Em relação à patogênese da IgG4, causada pela produção da grande quantidade de interleucina, né, os macrófagos, eles produzem essa interleucina. Essas interleucinas, elas ativam os fibroblastos, e essa ativação desses fibroblastos causam o desenvolvimento da fibrose, e toda, a depender do órgão cometido, causam sintomas. Em relação ao quadro clínico, ele é um quadro clínico bem variado, né? A sua principal manifestação é uma icterícia obstrutiva indolor, que apresenta aí mais ou menos 60% a 75% dos pacientes, mas ele pode ter algumas outras manifestações: emagrecimento, dor abdominal, dorsalgia, um diabetes de início recente, principalmente quando o paciente tiver acometimento pancreático, um pseudotumor pancreático ou de via biliar e uma pancreatite aguda em 20% dos casos. Em relação ao diagnóstico histológico da IgG4, na anátomo patológico, é identificado uma inflamação linfoplasmocítica, uma fibrose historiforme, uma flebite obliterativa e mais de 10 células por campo com IgG4 positivo, né? Então, é um diagnóstico aí que inclui também algumas questões histopatológicas para ser marcado o diagnóstico. O diagnóstico sorológico, né, que é o que é mais fácil de se fazer hoje em dia. Em relação à dosagem sérica de IgG4, né, se tiver um valor acima de 140, mas no valor de referência desse artigo é de 135 a 140, se tiver maior que 140, tem uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 90%, ou ainda se ele tiver 2 vezes o limite superior da normalidade, uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 96%. É importante que a gente saiba, né, que a dosagem isolada do IgG4 ele não pode ser usado como marcador isolado, porque ele pode estar aumentado em outras patologias, né, como asma, dermatite atópico e pênfigo, e ele está aumentado somente em 67% dos pacientes com a doença. Então, é um exame aí um pouco falho em relação ao diagnóstico a ser dado.
Em relação à tuberculose de via biliar, né? Um breve resumo também. A tuberculose abdominal, ela é uma das formas mais prevalentes das manifestações extrapulmonares e principalmente quando tem o envolvimento de linfadenopatia, né? Gastrointestinal, esplênica, pancreática e hepato biliar. O envolvimento hepático, ele é mais importante quando tem um paciente com uma tuberculose disseminada, né? Então, 50 a 80% dos casos de tuberculose disseminada tem um envolvimento hepático. Já a tuberculose de via biliar isolada, ela é bastante incomum. Foi bem difícil até achar alguns artigos que falam sobre ela. É, ela pode ser causada por lesão direta ou ser resultado de algumas compressões externas dos órgãos acometidos adjacentes. Quando a gente pensa em tuberculose biliar, é difícil excluir o colangiocarcinoma, né? Porque a imagem da tuberculose biliar e do colangiocarcinoma, elas são parecidas, então tem essa dificuldade também. Quando você tem um envolvimento, né, dos ductos biliares da porta, você pode, em relação aos exames laboratoriais, ter aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, e as manifestações da tuberculose biliar incluem principalmente a estenose biliar tuberculosa, obstrução do trato biliar por linfonodos aumentados, comprimindo o sistema biliar, ou ainda um envolvimento da vesícula biliar, que o artigo fala que é extremamente raro e que normalmente é um achado histopatológico de uma colestectomia, mas que isso é quase, não é muito descrito. Em relação ao diagnóstico da tuberculose de via biliar, em relação à histologia, identificado um granuloma caseoso, né? Baciloscopia ou cultura positiva para os bacilos alcoácidos resistentes, ou ainda um PCR positivo para o micobactéria. É importante que, para fazer o diagnóstico dessa tuberculose biliar, seja uma combinação mesmo dos diagnósticos de imagem, histológico e microbiológico, para você certificar o diagnóstico. E quando a gente pensa em tuberculose de via biliar, é importante que a gente procure o envolvimento de outros órgãos e principalmente de considerar a coexistência de outras patologias. E ele fala principalmente em relação às neoplasias. Normalmente, a tuberculose de via biliar tende a responder bem ao tratamento de tuberculose extrapulmonar. Eu acho que é isso, foi um resumo breve das duas patologias que a gente levantou a hipótese. Muito obrigada. Certo. Só isso. Muito bem. Então, realmente, é um caso, parabéns, acho que pela apresentação, acho que foi um caso bem desafiador de qualquer forma, né? Só fazer uma outra menção, apesar de que acho que não de forma nenhuma se enquadrar como diagnóstico diferencial, mas talvez na pediatria isso talvez seja uma realidade. Existe também, eventualmente, em crianças, você pode ter infestação por Ascaris lumbricoides e, eventualmente, ele pode, às vezes, tentar acessar a via biliar, mas aí, em geral, daria um quadro de uma colangite, você teria uma apresentação em adulto, é incomum você ter uma grande quantidade, então, acho que não... mas em outras faixas etárias em si, existem alguns relatos que, eventualmente, pode se enquadrar. Então, acho que é um caso a ser acompanhado, né? Realmente essas características desse espessamento, o quanto que se impacta, né? Essa questão desse divertículo envolvendo a papila realmente pode, de alguma forma, apesar também, às vezes é difícil você documentar isso no momento, né? Muitas vezes, quando você vai fazer o exame, a presença do alimento, o fator que tenha levado, às vezes, aquela obstrução já não está mais presente, né? Normalmente você não tem um processo inflamatório desse divertículo, já que é um divertículo, em geral, realmente mais largo, né? Então, realmente poderia ser esse fator também, poderia ter justificado esse quadro inicial, né? Então, é um caso, acho que a ser acompanhado, né? Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma últimas considerações finais, né? Mas, realmente, às vezes, esse paciente foi de alta sem ter o diagnóstico estabelecido, mas esse segmento a longo prazo, né? Então, a não elevação das enzimas depois desse período, né? E ela em nenhum momento teve febre, um quadro assim constitucional, assim, arrastado, né? Não. Perfeito. Muito bem. E é angustiante, né? Porque a gente quer saber qual foi a causa, e aí a gente se depara com vários fatores confundidores, né? A paciente tinha libação alcoólica, ela tinha esse gânglio cervical, ela tinha alterações muito contundentes das enzimas
hepáticas e canaliculares, então tem muito fator confundidor aí no meio e fica angustiante mesmo, porque e a Silvinha falou uma coisa que é fundamental, ela tá, às vezes a gente precisa ter calma, né, e não atrapalhar a evolução do paciente, que às vezes a gente se atropela e atrapalha, né? Então, podia ter encarado com uma hepatite aguda alcoólica clássica e ter entrado com corticoide, a gente podia ter feito várias coisas aí no meio, mas foi, a meu ver, acho que a conduta mais acertada foi essa, de seguir e avaliar o paciente, e a Marcinha está com a missão em glória aí de tentar descobrir se a gente tratou essa TB latente e resolveu, se isso é uma coincidência, essa resolução ou não. Então, Doutora é Paula, muito e é isso que eu complicado. ia levantar a lebre. Eu falei, o problema vai ser se essa fosfatase começar a subir de novo. Porque a Uhum. fosfatase está É. 125, né? A última que você mostrou aí, Mi. Aí eu falei, É. meu Deus, se essa fosfatase começar a subir de novo, nós estamos, o que nós vamos fazer, né? E outra coisa, né? Ela conseguiu superar a questão do álcool aí, pelo menos de lá para cá. Em que pé que ficou isso? Você sabe, Olha, essa doutora? paciente. Então, Mi, foi ótima a sua apresentação, viu? Muito Obrigada. boa. E também né, o que você trouxe para a gente de GG4 e TB também foi ótimo. Raul, tem sido muito legal essas discussões de quarta, porque eu não sei se sou eu acho que eu sou, não sei, é muito ruim. Eu falei para os meninos, olha, eu não sou boa de diagnóstico, nem de, não sei, porque a gente pega uns casos lá que a gente fica um tempão tentando descobrir o que é. Falei, vamos levar para todo mundo ajudar a gente. Mas essa paciente, coitada, nesse intervalo, ela ainda perdeu o filho e ela aguentou firme. Ela está seguindo com a psiquiatria, os meninos sabem. Ela está seguindo com a psiquiatria, então ela não voltou a beber, até que né, as enzimas mostram isso, então nada de álcool, tá? Menos um fator confundidor agora, né? Sim, sim. Menos ela não está bebendo mesmo. Isso é real. E tomara que não suba mesmo a fosfatase, Silvinha, porque tá tão tranquilo não subir e a gente não está fazendo nada e tá tudo bem, né? Apesar da gente estar agoniada de não estar fazendo nada, mas tá tudo bem, né? E tomara que não suba. Mas eu acho, Marcinha, que se voltar a subir, não sei, porque assim, eu acho que o legal também é a gente pensar no copo meio vazio, né? Biópsia, né? Se Biópsia, né? não sei, talvez repetir outra ecoendoscopia e se não ajudar no diagnóstico, aí sim, vale a pena biopsiar, né? A gente tinha pensado, não sei se ela fez a última eco, já não tinha mais nada, mas é isso, é seguir com a imagem mesmo. Se Sim, voltar, a gente fazer biópsia. sim, sim. E Marcinha, uma sugestão, tentar levar a data dos exames, sentar com o pessoal da rádio para E fazer um discutir, seriado. acho que olhar todas essas imagens para tentar ver se esse espessamento que a gente existe, porque a gente sabe que o olhar de um às vezes é diferente do olhar do outro, então E às para vezes ter o radiologista certeza, tem essa assim, história em relação a esses diagnósticos diferenciais, essas questões também podem ajudar ele, às vezes, fazer algumas buscas de certos achados não tão específicos que poderiam também colaborar, né? Nem sempre ele tem uma história tão detalhada, às vezes, para também poder analisar de maneira mais cuidadosa, né? e até discutir com ele, olhar retrospectivamente para ver se esse divertículo é importante, se não é tão importante, tentar juntar esse quebra-cabeça, mas é um caso realmente muito difícil. Fica e ainda apareceu esse tumor de Wharton no meio do caminho, com esses linfonodos. Eu tava babando quando começou o caso, falei, vai ter gânglio ali, vai. Perfeito. Muito bem.
Boa noite. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Quando falou dos linfonodos e tudo, da colangite, aí assim, pensei rapidamente, não acho que é o caso, porque a evolução não é assim, mas da colangiopatia pelo HIV. Não parece ser essa paciente, até porque ela já está bem aí, né, há muito tempo. Mas quando é aguda, assim, a gente tem que pensar, eu nunca vi uma colangiopatia pelo HIV. O paciente tem que ter uma imunossupressão importante. Como que é esses pacientes? Alô? Muito bem. Oi? Normalmente, a colangiopatia do HIV, você costuma ter um comprometimento da doença, CD4 muito baixo, uma doença em geral que não está bem controlada e efetivamente tratada, né? E normalmente costuma ser um quadro mais arrastado, e o comprimento da via biliar costuma ser bem marcante de maneira geral, né? Então, é um cenário, em geral, muito, muito específico, realmente não teria esse comportamento de queda rápida como um todo, isso ele teria. Normalmente é um quadro, às vezes, bem arrastado, que às vezes o paciente pode necessitar, às vezes, de passagem de prótese, então costuma ter a apresentação do quadro um pouco diferente, realmente, né? E é intrahepático ou mais extrahepático? É mais intrahepático, né? E Intrahepático. geralmente o Você tem paciente áreas de é um estenose, paciente. né, em si, né, muitas vezes, que acabam levando a necessidade, às vezes, de você realmente, às vezes, abordar esses pacientes, né? Geralmente, então, para eu pensar nisso, geralmente é um paciente que eu já sei que ele tem, na verdade, AIDS, e desenvolve uma Isso. colestase. Aí eu tenho que pensar, é como se for, é tipo isso. Exatamente. Em geral, um quadro realmente não teria uma resolução espontânea assim nesse contexto. Então, você costuma ter um paciente realmente com CD4 muito muito baixo, né? Então, em geral, você tem a doença, um espectro de apresentação da doença avançado, né? Não sei se E às vezes também, Mari, é aquela coisa que fica multifatorial também, né? Porque às vezes é o paciente que reinterna por múltiplas causas, e aí você vai pensar em Venn síndrome, destruição dos ductos biliares, é geralmente associado àqueles quadros mais arrastados mesmo. Você Sim, pode tem. o paciente pode ter sarcopenia, você tem um comprometimento também mais global, também funcional, né? Então, costuma ter um espectro em si de apresentação em geral mais grave, o paciente como um todo, né? Entendi, beleza, obrigada. Foi ótimo, Mi. Perfeito. Então, acho que conseguimos cumprir dentro do horário, né? Então, agradeço aí a presença de todos. Só anuncio que vamos ter uma pequena interrupção nesses próximos 15 dias, aí retomamos no final do mês, que eu vou estar entrando de férias, né? Mas, de qualquer forma, então, a gente volta ainda na última semana desse mês para dar continuidade às reuniões. Então, já vamos separando os próximos casos, né? Para, em breve, aí podemos retomar as reuniões. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, boa Até a noite, próxima. boa noite, E parabéns, Marcinha, Maria. parabéns Tchau, pelo parabéns. caso, obrigada, boa Obrigada a noite, Obrigada. vocês. beijo. Imagina, Boa noite, noite. meninos. Beijo, Boa noite, beijo. beijo. Tchau.